Esse é um modelo de questão muito simples dentro de eletrodinâmica, mas muita gente erra. Eu estou falando do modelo de questão dos chuveiros elétricos, tá? Que basicamente tem a função de aquecer uma massa de água. Mas vamos aprofundar um pouco mais? Quando a gente olha para um chuveiro elétrico, a gente tem que lembrar que simplificadamente existem duas chaves, a chave verão e a chave inverno. A chave verão é aquela que a gente usa quando o ambiente está quente, né? E a gente quer se resfriar tomando um banho um pouco mais frio. Já quando o ambiente está muito frio, está na condição inverno, né? A gente vai ligar essa chave no inverno para que essa água saia aquecida e a gente fique com a temperatura um pouco mais agradável. Então eu vou utilizar a chave verão no verão, em banhos que são mais refrescantes, e eu vou utilizar a chave inverno no inverno, quando eu quero aquecer essa massa de água, beleza? Segundo ponto, quando a gente usa a chave inverno, eu estou utilizando uma maior potência desse equipamento, tá? Então, entre essas potências 6.600 e 4.400, perceba que a chave inverno ela vai ficar em uso na potência mais intensa. Eu estou querendo aquecer a massa de água. Então, eu vou utilizar um funcionamento mais intenso desse sistema, beleza? Então, onde tiver inverno é a potência máxima, onde tiver verão vai ser uma água um pouco morna ali, a potência vai ser menor. Não faz sentido isso? Até aí tudo bem, né? São pensamentos que facilmente você pensa de maneira correta. Agora a gente entra num ponto que não é tão intuitivo de pensar corretamente, tá? Que seria justamente os circuitos elétricos. Vou fazer um teste bem simples com você. Se eu quiser ligar o meu chuveiro na função inverno, eu preciso conectar a minha chave no ponto A ou no ponto B? Pô, Daniel, como assim ligar no ponto A ou no ponto B? Eu quero que você perceba que esse filamentozinho todo enrolado aqui é um resistor, certo? E esse resistor vai aquecer à medida que a corrente elétrica passar por ele, beleza? Só que eu tenho pontos aqui específicos, ó. Um ponto B, em que a corrente elétrica vai passar por um percurso aqui, ó, bem maior, e o ponto A, na qual o percurso da corrente elétrica é menor. Então eu vou usar um comprimento grande ou um comprimento pequeno desse resistor. Não sei se você está percebendo, mas a gente está falando sobre geometria de um fio, geometria de um resistor. Se o comprimento vai ser maior ou menor, se a área de secção transversal ou material vai ser o mesmo ou diferente. Quando a gente fala sobre geometria, comprimento, formato, material, a gente tem que usar a segunda lei de Ohm, beleza? Que a geometria desse fio, o material desse fio vai influenciar na passagem de corrente elétrica. Mas antes de a gente escolher se o inverno vai ser no A ou no B, vamos aprofundar um pouquinho a teoria de resistores, porque isso vai ajudar muito você a pensar de maneira correta. Quando a gente fala de um resistor, eu tenho um equipamento que ele vai se opor à passagem de corrente elétrica, beleza? Então, se eu quero ligar o chuveiro na função inverno, eu tenho que aumentar ou diminuir o consumo de energia. Pô, Daniel, aumentar, né? Exatamente. Então, se eu quero aumentar o consumo de energia, a resistência elétrica tem que ser maior ou menor? E, Daniel, parece que é menor, né? Exatamente. Então, já guarda já quase na tua cabeça. Um resistor é um equipamento que vai se opor à passagem de corrente elétrica, não é isso? Então, se eu quero utilizar uma potência maior, eu vou gastar mais energia, eu preciso ligar na função inverno e a resistência ali tem que ser menos intensa, beleza? Para que a corrente passe com maior quantidade e a corrente leva os portadores de carga, leva a energia potencial elétrica, então tem que passar mais corrente para aquecer mais. Ah, Daniel, mas e aquele assunto do efeito Joule? Não vai entrar aí não? Lembra, o efeito Joule sim é a função do aquecimento que cada dispositivo resistor vai possuir. Lembra que o efeito Joule é quando você converte a energia elétrica em energia térmica. Mas cuidado para não pensar que quanto maior a resistência, maior o efeito Joule. E essa é a raiz do problema. Você pensar que quanto maior a resistência elétrica, maior seria o efeito Joule. De novo, essa é a raiz do problema. Quando você lembrar de efeito Joule, lembra, é conversão de energia. Eu estou convertendo energia elétrica em energia térmica. E quando acontece isso, aí sim você tem um efeito Joule. Então, para olhar em efeito Joule, você não olha para resistor. Você olha para potência, tá? Porque olha só, se a gente for tocar aqui a bola em resistências, a gente tem que lembrar, a resistência mais intensa, maior, vai provocar menor corrente elétrica, e quando eu tenho menos corrente elétrica, eu tenho menor portador de carga, menos portadores de carga, menos energia elétrica passando por ali. Então o aquecimento não vai ser eficiente. Então pensar que quanto maior a resistência elétrica, maior o efeito Joule, maior o aquecimento, está errado esse pensamento. Você não pode pensar dessa forma. Isso aqui é um pensamento errado, tá?
E como eu devo pensar, Daniel? Por aqui, por potência. Então, o efeito Joule não tem a ver com a resistência elétrica, pelo amor de Deus. Resistência elétrica alta, efeito Joule alto, tá errado. Eu tenho que olhar para a potência. Eu tenho que olhar na conversão de energia, a rapidez dessa conversão. Então, eu tenho que olhar para cá. Ó. Maior potência, maior efeito Joule, maior entrega de energia. Então, é esse pensamento, né, Daniel? Exatamente. Mas espera aí. Então, eu vou procurar nesse chuveiro, nesse filamento, que tem menor resistência, não é isso? Exato. Então, para ter maior efeito Joule, maior corrente, maior energia, maior potência, é menor resistência. O maior efeito Joule é menor resistência. Guarda isso na tua cabeça. Não é um pensamento intuitivo. É um pensamento que é corretivo, tá? A gente está corrigindo aqui um pensamento natural que você pensa e erra questões fáceis. Então, eu vou pensar a seguinte coisa. Se eu tenho menor resistência, eu tenho menor corrente. Então, nesse caso, para a função inverno, eu tenho que utilizar esse fio aqui, ó, o fio no ponto A, porque o comprimento é muito menor. Perceba que quando eu conecto no fio B, o resistor é muito maior. Então a gente vai buscar justamente ligar um resistor que tem um comprimento menor aqui, ó. Olha o comprimento do ponto A. É um comprimento que começa do ponto A e vai até o ponto C. Já no ponto B, eu quero que você perceba que no ponto B, ele tem uma diferençazinha de fio que é muito maior ainda. Concorda comigo? Então, quando eu tenho um comprimento menor, eu tenho uma resistência elétrica menor e tenho um maior efeito Joule. Então, lembra, menor comprimento vai ser justamente onde eu tenho menor resistência e maior aquecimento, maior efeito Joule. Função inverno é justamente no ponto A, beleza? Deixa aqui nos comentários se isso aqui te ajudou de fato e se você tinha esse pensamento equivocado.